Olá, boa noite. Olá, boa noite. Espero que vocês estejam me vendo aí pelo Facebook. Estou aqui ainda sem retorno, aguardando que alguém se posicione aqui para dizer se está tudo ok. Para daqui a alguns minutinhos a gente começar a nossa conversa. Aqui do lado já estou vendo que já abriram os comentários. Fico aguardando então só mais um minutinho. Você tem que ir na opção usar a câmera, porque aí a câmera do seu notebook. Quero só solicitar se alguém já está online, por gentileza, que escreva aqui nos comentários para que nós possamos iniciar a conversa. Estou aqui verificando com a Janaína. Chegou aqui a Renata Senhorinha. Boa noite. Estão me ouvindo? Vocês que já estão chegando aqui na nossa sala. Boa noite para todas e para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Luzia Barcelos. Bem-vinda, obrigado pela presença. Vou ver se tem mais alguém aqui. Elisa Mello, boa noite. Obrigado pela presença, Elisa. Espero que vocês estejam me ouvindo. Ok. Vou aguardar só algum retorno aqui em relação ao som. Som está ótimo, disse a Janaína. Então, mais uma vez, boa noite para todas e para todos que estão aqui presentes. Eu vou rapidamente, Celso também, sim, ouvindo bem, disse a Renata. Eu vou aqui apresentar para vocês qual que é a minha sugestão para essa conversa, para essa live. Espero que vocês estejam de acordo. A minha ideia é fazer uma exposição de mais ou menos 25 a 30 minutos, não mais do que isso. Espero que vocês possam me aguentar e me tolerar esse tempo, porque uma análise de conjuntura, se a gente não consegue tratar da situação no contexto mais amplo, se começar a parar toda hora, a gente corre o risco de não dar conta de terminar, né? Então, de ficar somente em questões pontuais. Então, a minha ideia é fazer uma exposição e depois desse tempo, espero que seja alguma coisa em torno aí de 30 minutos, a gente possa conversar, né, trocar ideias, bater um papo aqui. Então, espero que seja dessa forma. Durante o tempo que eu estarei conversando, eu não irei ver aqui os comentários, porque eu tenho um esquema para a minha fala, para a minha apresentação. Então, durante esse tempo, eu estarei focado, né, nessa síntese, mas logo depois que eu terminar, eu retorno aqui para a nossa tela para que a gente possa conversar e trocar algumas ideias. Tá certo assim? Espero que todos estejam de acordo, né? E que a gente possa passar aqui essa hora juntos, na companhia um dos outros, nesse momento que para mim é uma alegria muito grande poder participar e colaborar de alguma forma. Quero cumprimentar a Janaína e a equipe da RENSE, da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança, pela iniciativa dessas lives. Já participei de algumas, já vi algumas anteriores, né, todas muito importantes e com muito conteúdo. Parabéns mesmo por essa iniciativa. Eu vou começar então agora fazendo inicialmente 3 rápidas observações, que eu acho que elas são importantes para a gente fazer qualquer análise de conjuntura. A primeira das observações é que toda análise de conjuntura é o ponto de vista de um analista, ou seja, não existe uma análise ou análise perfeita, não é? Segunda observação
que não há isenção. Paulo Freire ele tinha uma frase muito interessante que era a seguinte: não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Então, todas as vezes que alguém faz uma análise de conjuntura, ele tem a ver, né, o seu modo de pensar com como ele pensa o mundo, a sociedade. Então, essa ideia de que um analista da academia é isento, né, claro que não, ele está fazendo análise baseada numa série de informações, de leituras, né, que ele acha que são as mais importantes. E, por fim, que a análise de conjuntura ela sempre tem um recorte histórico dos fatos. Não dá para a gente falar de tudo, né, porque o fenômeno social, político e econômico, esses fenômenos são muito amplos, com muitas derivações e com muitas formas de interpretação. Dito isso, eu queria começar aqui essa nossa conversa fazendo uma volta rapidazinha, uma volta rápida a um século atrás. Nós vamos dar uma viagem rápida um século atrás, para a gente pensar como é que é a situação hoje e fazer algumas comparações com esse passado. Há exatamente 100 anos, né, um pouco mais do que isso, aconteceu a chamada gripe espanhola, em 1918. Essa gripe espanhola ela foi responsável pela morte de 40 milhões de pessoas. Veja bem, ainda no final do século XIX para o século XX, 1918 já é século XX, nós tivemos também, ali na primeira dezena do século para a segunda dezena, a Primeira Guerra Mundial. Depois ainda, no final de 1929, nós tivemos a Grande Depressão, né, uma grande crise, uma grande depressão econômica, né, que ela persistiu ao longo da década de 1930 e só terminou com a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, nós tivemos ainda, né, nessa primeira metade do século XX, uma Segunda Guerra Mundial. Então, veja bem, o século passado ele começa com uma gripe, né, com uma grande epidemia que mata 40 milhões de pessoas, teve uma Primeira Guerra Mundial, teve uma imensa depressão econômica em 1929 até 1930 e postergando, né? E essa situação ainda teve um complicador que foi a Segunda Guerra Mundial. Muito bem, como que os governos tentaram resolver esses gravíssimos problemas que aconteceram na primeira metade do século passado? Primeiro, o governo dos Estados Unidos, entre 1933 e 1937, elaborou um grande acordo, um grande plano chamado New Deal, né? Novo acordo, novo trato, que foi uma imensa intervenção do Estado, né? Na época do presidente Franklin Roosevelt, com o objetivo de recuperar, reformar a economia e auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão de 29. Né? Então, quer dizer, para recuperar essa grande catástrofe econômica, né, que veio depois de uma pandemia e de uma guerra, houve uma grande intervenção estatal. Isso nos Estados Unidos, o chamado New Deal, entre 33 e 37. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa respondeu com a criação do chamado Estado de Bem-Estar Social. O que foi o Estado de Bem-Estar Social, que a gente pode chamar de um liberalismo democrático e inclusivo? Foi uma grande política pública na maioria dos países europeus, né, com a implementação de políticas públicas para os trabalhadores, políticas na área da saúde, da educação, emprego para todos, educação desde a creche até a universidade, ou seja, uma imensa ação de políticas sociais para reconstruir a Europa e o seu povo. Né? Com essa política de bem-estar social, a Europa criou, né, nas décadas de 50, 60, 70, até a década de 80, uma grande classe média e uma classe também consumidora. Ou seja, por um lado, atendia os interesses dos trabalhadores, que tinham seus direitos garantidos, promovidos e preservados, e, por outro lado, garantia, digamos assim, a ideia do liberalismo, que era dinheiro na mão do trabalhador para consumir, para gastar. Estes foram dois pactos que foram criados em momentos de gravíssima crise econômica, social e política. Ou seja, quem salvou a economia, quem salvou a sociedade, foi a ação forte do Estado. É muito importante a gente fazer essa lembrança, né, para a gente até comparar com o que está acontecendo hoje. Muito bem, principalmente em relação ao chamado Estado de Bem-Estar Social,
que aconteceu na década entre as décadas de 50 até 70, 80, né, esse estado de bem-estar social começou a ser desconstruído na década de 1980. Né? Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas na época a primeira-ministra do Reino Unido, a Margaret Thatcher, né, quem é um pouco mais velho lembra dela porque ela era conhecida como a Dama de Ferro, e o presidente dos Estados Unidos, né, um cowboy do cinema chamado Ronald Reagan, né, eles foram os precursores de um grande movimento econômico, político e social que surgiu em contraposição ao alargamento da esfera pública estatal, que foi justamente o neoliberalismo, que pregava o Estado mínimo e o mercado máximo, ou seja, enxugar cada vez mais o Estado, dado que a ideia de que o Estado já tinha sido muito benéfico à classe trabalhadora, e aumentar cada vez mais a incidência do chamado mercado. Né? Então, ali começa uma série de ações de privatizações, encolhimento do papel do Estado. O cidadão, ele cada vez mais deixa de ser considerado um cidadão e passa a ser considerado um consumidor. E o neoliberalismo ele também vai se ampliando num contexto de globalização e de uma economia cada vez mais mundial. Interessante que a globalização, como nos alerta o Papa Francisco, foi uma globalização da economia, mas não uma globalização da solidariedade. Os países pobres e periféricos continuaram pobres e periféricos. Muito bem. Para manter, então, o Estado enxuto, a ideia dos neoliberais era que, além de você ter o mercado regulando tudo, era preciso de governos fortes, que usavam de estratégias de domínio, obviamente. As pessoas que queriam um estado de bem-estar social, a massa trabalhadora, não ia aceitar, né, seus direitos sendo erodidos, né, o tempo todo. Então, juntamente com políticas econômicas restritivas, enxugamento do Estado, você tinha o fortalecimento dos governos cada vez mais fortes do ponto de vista de cada vez mais autoritários. E isso foi provocando, né, a partir da década de 1980, lá na Europa, uma erosão da democracia representativa, principalmente porque aquela cantilena que o Estado era ineficiente e devia ser administrado como uma empresa, né, começou a causar ruídos, obviamente, com a classe trabalhadora, que exigia um estado de bem-estar social, a continuidade do estado de bem-estar social. Muito bem, depois dessa rápida viagem que nós fizemos pela Europa, nos Estados Unidos, vamos voltar aqui para o Brasil. O estado de bem-estar social no Brasil somente começou a ser construído parcialmente com a Constituição Federal de 1988, ou seja, 40 anos depois do que tinha acontecido na Europa, do pós-guerra. Né? E justamente o estado de bem-estar social começa a ser construído aqui quando o neoliberalismo já estava enraizado na Europa e nos Estados Unidos. Só que a Constituição Federal de 1988, é bom que a gente saiba disso, ela foi um pacto entre elites. Né? A saída da ditadura para a redemocratização, ela permitiu avançar na construção de políticas de bem-estar social, é verdade, mas ela não avançou nas chamadas reformas estruturais, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma do sistema de justiça, a reforma tributária. Muitos dos resquícios daquela sociedade ditatorial, elas continuaram depois, e depois a gente pode conversar sobre isso, porque a Constituição ela avançou muito, mas em certas medidas ela continuou com resquícios de uma sociedade altamente excludente e violenta que sempre foi a sociedade brasileira. Um pequeno parênteses. Em 1989, em novembro de 89, um pacto entre países ricos e o capital financeiro internacional celebrou em Washington o que nós conhecemos como Consenso de Washington. O que foi o Consenso de Washington? Foi uma série de medidas feitas por economistas e instituições financeiras, como Banco Mundial, FMI, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que se tornou a política oficial do FMI, do Fundo Monetário Internacional, a partir de 1980, de 1990, melhor dizendo, e essa política ela começou a ser um receituário imposto a todos os governos, principalmente dos países pobres e em desenvolvimento, para o chamado ajuste macroeconômico desses países pobres e em desenvolvimento. E o que significa esse ajuste macroeconômico? É justamente aqueles preconizados pelo neoliberalismo, lá da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan.
Eram 10 medidas, vou falar rapidamente de algumas delas, dessas medidas. A ideia de disciplina fiscal, de que o Estado não pode gastar muito, de que ele deve reduzir os gastos públicos, de que ele deve abrir o seu comércio, inclusive para investimentos estrangeiros, que ele deve privatizar suas estatais, ele deve desregulamentar as leis econômicas e trabalhistas, e ele deve fazer um grande projeto de privatização dos seus recursos e das suas estatais. Isso, que era um pouco o modelo neoliberal, supermercado menos Estado, né, se concretizou para o mundo inteiro a partir desse consenso de Washington de 1989. Né? Isso é importante porque justamente depois da Constituição, no plano global, nós temos um recrudescimento do neoliberalismo no plano global, enquanto o Brasil começava a implementar um estado de bem-estar social. Muito bem, o que aconteceu nos governos pós-redemocratização aqui no Brasil, pós-85 e depois da Constituição de 88? Em plena implantação das políticas públicas previstas na Constituição de 1988, né, os governos, logo na sequência, já foram pressionados por mecanismos e por agências internacionais a implementar as chamadas agendas neoliberais. Todo mundo que é um pouco mais velho, tem na casa dos 40 anos, um pouquinho mais, lembra dos receituários do FMI, uma cartilha imposta de cima para baixo que todos os países eram obrigados a cumprir. Né? Collor e principalmente Fernando Henrique Cardoso promoveram à época programas de privatização, nessa época, por exemplo, que a Vale do Rio Doce foi privatizada, começaram com grandes ações de redução dos gastos sociais, criaram as chamadas agências de regulação, começaram a priorizar a chamada macroeconomia, autonomia do Banco Central, pagamento da dívida pública a qualquer custo, liberação do câmbio, programas de salvação aos bancos, né, e por aí afora, privatização a todo custo. Então, lembra bem, no Brasil estava começando a implementar a Carta de 1988, a Constituição, e ao mesmo tempo havia pressão para a implantação de uma agenda neoliberal que vinha de fora para dentro e que tinha, né, aqui no Brasil, muitos setores interessados na implementação dessa agenda neoliberal. Né? Os setores chamados produtivos, os grandes empresários, o agronegócio, os bancos, né? Esses setores sempre foram setores, digamos assim, muito afeitos a essa agenda neoliberal. Muito bem. Nós tivemos, depois desses primeiros governos, nós tivemos um período de governos do PT e aliados do PT entre 2003 e 2016. Lembrem-se bem, quando Lula assumiu, quando ele foi eleito, o Lula, uma das primeiras coisas que ele fez foi assinar uma chamada Carta ao Povo Brasileiro. O que foi a Carta ao Povo Brasileiro? Todo mundo deve lembrar. Foi um compromisso que Lula fez com parte da agenda neoliberal. É bom que isso fique bem claro. A Carta ao Povo Brasileiro foi uma carta na qual Lula disse, olha, eu vou fazer modificações, mas eu vou respeitar aquelas principais premissas do neoliberalismo em relação à política macroeconômica. Mais uma vez, era um pacto entre elites. Não à toa, os mineiros lembram bem, seu vice-presidente, José de Alencar, era um grande empresário aqui de Minas Gerais. Né? Então, durante os governos do PT, você teve, é claro, uma ampliação do estado de bem-estar social, num cenário econômico positivo, né, que propiciou aumento dos gastos públicos, ampliação de várias políticas de bem-estar social, e eu não quero citá-las aqui porque isso é sobejamente conhecido, mas nós não podemos nunca dizer que o governo do PT foi um governo socialista. Isso é uma loucura. Né? Pessoas falam que foi um governo socialista, um governo comunista, nada disso. O governo do PT foi um governo liberal democrático com viés social. Ou seja, ele implementou um plano de políticas de bem-estar social, mas ele cumpriu a agenda liberal, né, principalmente no setor da macroeconomia, sem fazer as chamadas reformas estruturais. Isso é importante que fique dito, né, que fique claro, para que a gente entenda esse movimento no Brasil. Obviamente, adveio no Brasil a crise econômica, que vinha de uma crise internacional desde 2008, né, que aconteceu inicialmente nos Estados Unidos, e junto com a crise econômica que abateu ao Brasil a partir de 2013, você também nós observamos no Brasil uma espécie de erosão da democracia brasileira. Ou seja, conjugou-se a partir de 2013
aquilo que muitos cientistas políticos chamam de uma tempestade perfeita, ou seja, uma conjugação de grave crise econômica. O país não conseguia avançar tanto nas políticas de bem-estar social, de ampliação do Estado social, tinha problemas sérios de caixa e de financiamento dessas políticas, com uma crise política, né? No setor econômico, no setor político, começou a haver pressão. Quais foram os atores interessados na produção dessa tempestade perfeita, desse tensionamento das crises econômicas e políticas? No setor econômico, grandes empresários, bancos, grandes oligopólios com apoio da grande mídia, né, das grandes empresas de mídia. O segmento político centrão, que desde a redemocratização é um bloco que deve ser pensado de forma autônoma. O centrão hoje ele é liderado por Rodrigo Maia, Alcolumbre, né, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas naquele momento, a partir de 2013, as figuras principais desse centrão são Aécio Neves e Eduardo Cunha, depois podemos falar sobre esses dois. Uma ação seletiva de segmentos do judiciário, todos, né, que estudam esse processo de erosão, digamos, democrático no Brasil, analisam o papel da chamada Operação Lava Jato e de outros segmentos do sistema de justiça atuando politicamente, digamos assim, no cenário social e político brasileiro. A ação de segmentos militares, um protagonismo político das Forças Armadas, que desde a redemocratização não aparecia com tanta contundência, e também, cada vez mais, uma participação de segmentos religiosos ligados à chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia neoliberal. Ela está preocupada com o bem-estar material e individual de cada pessoa. E as igrejas são transformadas em verdadeiras empresas. Daqui a pouco podemos falar mais sobre isso. Então, a teologia da prosperidade, ela encaixa totalmente dentro de uma ideologia neoliberal. É importante dizer isso. Veja bem, esses grupos, setor econômico, segmento político do centrão, justiça seletiva, segmentos militares, segmentos religiosos ligados à teologia da prosperidade, eles não são necessariamente coesos entre si, nem dentro de si, mas eles têm alguns denominadores comuns. E quais seriam, né, essas características da ação dessa coalizão, desses grupos que formou essa tempestade perfeita, aumentando a crise econômica, os problemas econômicos no Brasil e aumentando muito a crise política? Primeiro, houve uma maciça campanha de criminalização da política em geral, né, do Congresso, dos políticos, e em especial do PT e das esquerdas. Todos lembram bem disso daí, né? Parecia que o único partido era o único responsável por todas as mazelas brasileiras. Aquela ideia do bem contra o mal de se eleger um bode expiatório. Um discurso anticorrupção seletivo, principalmente pela Operação Lava Jato. Né? Muitas denúncias, né, de desvio e de corrupções havidos naquele período em outros governos não foram apurados. Também há farto material sobre isso. O mercado era apresentado como a única solução para os problemas sociais e que o bom administrador público era como um bom gerente de empresas. Não à toa, né, muitos governantes foram eleitos como gerentes para cuidar de empresas e não de pessoas, para cuidar de consumidor e não de cidadão. E começou a haver uma grande perseguição a movimentos sociais, movimentos identitários, com a crescente pauta moralizadora e de bons costumes. Tudo aquilo que era organização da sociedade civil era apresentado como algo perverso, perigoso, cheio de problemas, né? Comunistas, depravados, coisas nesse sentido. Então, veja bem, isso foi em eventos subsequentes. Né? Às vezes, dentro desses eventos, a gente nem conseguiria perceber esses movimentos. O resultado disso tudo foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que foi um julgamento político, né, que todo mundo hoje consegue perceber isso. Muito bem, depois do impeachment, começa o governo Temer. O governo Temer é um governo que adota com intensidade a cartilha neoliberal. Né? Interessante que os grupos neoliberais, os principais apoiadores da ruptura democrática e do governo Temer, né, ou seja, apoiaram Temer antes e durante o seu governo, eles são grupos que fecharam os olhos para as imensas corrupções havidas durante o governo de Michel Temer. Por exemplo, aquela questão daquela conversa do Joesley Batista da JBS no Palácio do Jaburu.
Ou seja, o problema do Brasil não era somente um problema de corrupção, havia outros interesses por trás do grupo que propôs uma mudança, né, nos padrões societários e políticos brasileiros. Além de adotar com intensidade a cartilha liberal, né, e isso era feito com ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? É uma expressão que significa corte de direitos sociais. Foi feito corte de salários, reforma trabalhista com diminuição de direitos trabalhistas, né? Uma injustiça tributária com um monte de isenções para empresários, latifundiários, a maldita emenda constitucional 95 que congelou os gastos públicos por 20 anos, medidas fundiárias que facilitaram a concentração de terra, flexibilização da legislação ambiental, né? Desmonte de mecanismos de políticas de proteção social e de seguridade social. Né? Ou seja, o governo Temer foi uma desconstrução, uma destruição da Constituição Federal de 88, que era tentativa, o pacto para se construir o estado de bem-estar social no Brasil. Nesse contexto é que nós entendemos as eleições de 2018. As eleições de 2018, elas significam a finalização desse pacto social e político que foi construído a partir de 88, com a Constituição, e mostra a total erosão das instituições democráticas brasileiras. Né? As eleições foram marcadas por um imenso processo de radicalização, campanhas de fake news, financiamentos externos nas campanhas eleitorais, denúncias de corrupção, interferência externa. Não preciso de falar muito sobre isso, que todos sabem bem disso. E aí começa o governo de Bolsonaro. O que é o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é uma aliança de setores mais conservadores da sociedade na implantação e na continuidade de uma agenda liberal, e eu diria na implantação de uma agenda ultraliberal. Quer dizer, aquela fala do ministro Paulo Guedes, vamos vender tudo, ela sintetiza o que é uma agenda ultraliberal. É acabar com o Estado, digamos assim, enquanto gestor do patrimônio público coletivo, e transformar o Estado simplesmente no mediador de interesses entre grupos da sociedade. Né? Bolsonaro, pessoalmente, ele encarna na sua vida, né, na sua pessoa, o que há de pior na política e na condição humana. Podemos falar sobre isso daqui a pouco. Mas seu governo, ele é um amontoado de interesses. Né? Você tem um núcleo econômico, que é o núcleo ultraliberal da turma do Paulo Guedes e outros tantos, que tem o apoio da Fiesp, de muitos empresários por aí, que inclusive agora fazem todo tipo de chantagem contra as políticas de isolamento social. Você tem um núcleo militar com a participação ativa de segmentos das Forças Armadas. Hoje, inclusive, fala-se que há um presidente operacional, que é o general Braga Neto. Você tem um núcleo político encarregado do desmonte das políticas focalizadas, das políticas redistributivas de proteção das minorias e do meio ambiente, a Damares, que é ministra dos Direitos Humanos da Família, o Abraham Weintraub, que é esse ministro da Deseducação, o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, ou seja, destrói, né, políticas protetivas de pessoas e políticas protetivas do meio ambiente, um núcleo de controle social e de repressão social, né, que adensa o Estado penal punitivo, que é encabeçado pelo Moro, com apoio de militares, né, e seu pacote anticrime, por exemplo, que criminaliza movimentos sociais e grupos de pressão. Um núcleo de alinhamento incondicional aos Estados Unidos, dirigido por Ernesto Araújo, que tem como mentor o pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, totalmente voltado para os interesses do capital internacional especulativo, por uma espécie de neocolonialismo, né, colocando os Estados Unidos como uma espécie daquele que tutela o próprio país. Né? Características, então, do governo Bolsonaro. Primeiro, promoção contínua de tensionamento e ruptura do tecido social e político. Depois, um autoritarismo. E veja que o autoritarismo ele é uma das características do neoliberalismo, porque para impor um Estado neoliberal só com muita força, né? E a gente pode depois ver como que esse autoritarismo ele vai se concretizando. A batalha cultural, né? Uma batalha entre valores, crenças, religiões, né? E aí entra a associação desse governo com neopentecostais, evangélicos e católicos, né? A batalha da educação, né? A chamada doutrinação ideológica, o revisionismo e o negacionismo da ditadura, vigilância de professores, a ideia de precisamos voltar a ter moral e cívica,
fazer uma lava-jato da educação, criacionismo, essas coisas, né? Uma falsa batalha entre Paulo Freire e Olavo de Carvalho, um verdadeiro educador e outro embuste, né, de filósofo, né? Então é isso que é um pouco que caracteriza o governo de Bolsonaro. A figura de Bolsonaro. Bolsonaro, ele sempre foi, desde recruta lá das Forças Armadas, né, passando por sua atuação como 28 anos no parlamento, ele sempre foi um agitador que beira com fascismo, né? E o bolsonarismo é uma espécie de adesão ideológica que ele tem com as massas, né? É uma tentativa de ameaçador versus ameaçados, né? É um prazer da ameaça e da punição, um sentimento de que se é capaz de fazer temer, né? Para gerar uma espécie de compensação psíquica nas pessoas, né? Para que as pessoas elas tenham uma espécie de impotência e os impotentes, os fracassados, as vítimas, possam, na verdade, pensar no grande Salvador, né? Naquele que é o redentor da humanidade, né? É um governo e a sua ação é uma ação caracterizada pela brutalidade. E veja bem, gente, essa brutalidade ela é muito constitutiva da sociedade brasileira, né? Uma sociedade que gosta muito de se referenciar na virilidade, na violência patriarcal, né? Na ideia de que não há violência no Brasil, de que todos somos cordiais, né? Não é à toa que, recentemente, 56% dos brasileiros, na semana passada, disseram que ele tem totais condições de governabilidade. Então, há um resquício de violência na nossa cultura, e essa violência cultural se identifica muito nessa figura brutal, né, de Bolsonaro, né? Há uma mistura também de violência e gracejo, né, de piadismo, né, uma espécie de fazer piada com tudo, com as mortes, com o sofrimento alheio, né? E isso também tem a ver com esse sarcasmo, né, com esse ódio, digamos assim, à morte, que às vezes é muito comum. A gente só vê esses programas policialescos na televisão, como que eles têm audiência, né? E, por fim, uma personalidade perversa. É um sujeito que sempre teve prazer com a morte e com os sofrimentos alheios. É um sujeito que sempre exaltou a tortura, né? Que sempre trabalha com uma paranoia sexual, né? O tempo todo ele fala de casamento, de divórcio, né? E isso daí expressa na sua homofobia em relação à sociedade brasileira, né? Em ter nojo em relação a segmentos sociais, né? Aquela discussão que houve em relação ao chamado kit gay, como que ele trata questões de pedofilia e de incesto, ou seja, uma personalidade perversa, que sempre foi assim, que não aconteceu e que não veio à tona depois que ele foi eleito. Isso acompanha a sua personalidade, não é? Muito bem, já estou terminando a minha fala. Num contexto de pandemia, neoliberalismo e autoritarismo são totalmente incompatíveis. Por quê? Porque para enfrentar uma crise sanitária, uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise social profunda, nós precisamos de pessoas que tenham sensibilidade à vida, ao ser humano, a políticas sociais, aos pobres, a ampliação do estado de bem-estar social, como está sendo feito em todo o mundo, inclusive nos países liberais e neoliberais. Em todo o mundo está sendo feito assim. Então, esse tipo de sensibilidade, será que nós vamos encontrar em Bolsonaro, em Paulo Guedes, em Moro, né, em Weintraub, em Damares? Acho muito pouco provável. Então, veja bem, nós temos um regime político que não combina com o momento atual. Essa que é uma realidade. Como nós vamos resolver isso, eu não tenho a resposta, né? Nós nunca precisamos tanto do fortalecimento do estado de bem-estar social e do fortalecimento da solidariedade entre as pessoas. E o que é agora? Uma guerra o tempo todo para colocar as pessoas umas contra as outras, as instituições republicanas umas contra as outras. Ou seja, há uma batalha para a desunião, para a erosão da sociedade. É tudo o que ajuda o vírus, a morte, a letalidade e não a crise que nós enfrentamos. Para terminar a minha fala, 3 sinais de esperança. Primeiro, no momento atual, a política voltou com uma certa centralidade às discussões das pessoas, das famílias, dos grupos sociais. Por exemplo, o tema democracia, o que é democracia, passa a ser um assunto muito comentado ultimamente. Depois, nós percebemos que nesses momentos de crise há um grande ressurgimento de movimentos sociais, sindicais, os coletivos urbanos,
né? A gente está vendo agora nas periferias, nas favelas, quanta solidariedade e organização voluntária do povo. Isso é um sinal de esperança, é sinal de que há vida, de que há pessoas mobilizadas. E, por fim, um outro sinal de esperança, a ação que hoje está sendo feita pela Igreja Católica no Brasil, tanto a CNBB no plano nacional e a Arquidiocese de Belo Horizonte. É uma atuação no âmbito religioso, mas também uma atuação no campo social e político. Ou seja, a Igreja está ajudando as pessoas, se colocando, como o Papa Francisco tem pedido, como um hospital de campanha nesse momento de pandemia, e posicionando claramente contra todas as arbitrariedades que têm sido feitas no plano da política e no plano daqueles que querem erodir, acabar com a nossa democracia tão frágil, né, e que vem sendo, aos poucos, né, esfacelada por um governo que não tem apreço nem à democracia, nem às instituições democráticas, nem ao tema dos direitos humanos e sequer com a própria nação e com o conjunto da população. Está preocupado somente em atender uma pequena parcela da sua claque, daqueles que realmente gostam desse tipo de política do caos.